Oi, pessoal, boa noite. Boa noite, pessoal que está acompanhando a gente pelo Zoom. Boa noite, pessoal que está acompanhando pela fanpage do portal 180 Graus. Essa é a nossa aula de como escrever para a web. E vou compartilhar a tela com vocês. Para a gente começar. Prontinho. Só ajustar aqui. Pronto. Vou fazer uma breve recapitulação da aula passada. A gente começou a abordar o livro da Fátima Ali, A Arte de Editar Revistas, para ver a parte em que ela fala sobre reportagem, entrevista e texto. E aí, na aula passada, inclusive o livro é esse daqui, tá? Vou já mostrar a capa dele novamente. A gente viu sobre reportagem, notícias, sobre a necessidade de pesquisar, de ter fontes, de ouvir os dois lados, de sempre fundamentar tudo que você vai escrever quando você vai escrever para publicação em um blog, portal, site. A importância de a gente ter uma pauta escrita, sempre na conversa entre o editor, o blogueiro, o repórter, de ter isso. Ter um roteiro de perguntas estruturado, e que aí pode ser de dois modelos. Quando a gente vai entrevistar a pessoa, você pode começar de um assunto geral, para depois ir para um assunto particular, ou seja, um assunto específico, que você quer tratar com aquela pessoa, ou começar já por aquele assunto. Depende muito do objetivo, do tempo, do assunto, que a gente até depois viu aquela parte de que eu tenho que saber como abordar a pessoa. Às vezes eu já sou obrigada pela situação a começar pela pergunta mais crítica, mais delicada. Mas o ideal, se eu tiver um tempo, é que eu não comece pela pergunta mais delicada, eu comece ganhando a confiança da pessoa, conversando mais um tempo, e só depois eu entre naquele assunto mais delicado, até porque é mais fácil de eu conseguir uma resposta. Depois de a gente conversar, deixar a primeira pessoa relaxar, falar sobre o assunto que é o de interesse dela, divulgar, porque a pessoa não vai dar entrevista para você, você não tem um interesse de divulgar alguma coisa, né? Tem sempre esse interesse. E aí a gente viu dicas de como se comportar durante a entrevista, alguns truques para ganhar confiança, quebrar o gelo, umas dicas de boas maneiras. A gente viu uma lista da Fátima Ali sobre boas perguntas, né? E aí a gente parou nisso. Tá aí a capa do livro, tá? Esse livro que eu usei para preparar a aula passada e a aula de hoje também. E aí a gente vai falar na aula de hoje sobre texto. Segundo a Fátima Ali, esse livro. Ah, Isabel, mas é como escrever para o web. Mas a gente vai... Um bom texto, primeira coisa. Um bom texto é sempre um bom texto, em qualquer lugar, tá? E a gente faz as devidas adequações para o web. E as dicas, vocês vão ver que as dicas para um bom texto, elas são meio que universais. Então, é isso. Inclusive, em alguns momentos, quando eu estava vendo, às vezes, os exemplos que a gente pode ver muito em filme, em livro. Então, é em diversos lugares que a gente vê um bom texto. E a forma de começar, as maneiras, elas são usuais, né, por vários meios diferentes, por veículos diferentes. Então, primeira coisa, não há regras para escrever bem, mas há um critério básico: ter o que dizer e dizê-lo de uma maneira clara e simples possível, da maneira mais clara e simples possível. E aí, a Fátima Ali fala uma coisa que é muito interessante, que o texto mais simples, às vezes, é o mais difícil. Porque o simples não é simplório, não é um texto pobre, mas é um texto que a gente consiga passar a mensagem, contar a história que a gente tem para contar, consiga atrair esse leitor para o nosso texto, fazer ele ficar ali até o final. E que ele entenda tudo, porque se for um texto complicado, difícil, tananá, a pessoa não vai ficar até o final, não vai acompanhar
Então, o texto tem que ser claro, fácil de ler. Inclusive, a gente vai ver nessa aula, tá? Várias dicas de como fazer esse texto, mas do mais simples, às vezes, é o mais difícil, porque às vezes a gente complica o que nem é complicado, né? Tem que ter atenção para isso quando a gente está escrevendo, para a gente não complicar. Às vezes não é um assunto complicado. E o que é complicado, a gente tem que tornar fácil para o nosso leitor. Desde quando a gente falou de entrevista, a gente viu que às vezes alguns entrevistados, eles são complicados, ou às vezes não dá para manter algum entrevistado, porque ao invés de ajudar a gente a simplificar o assunto, a gente mesmo primeiro, quando a pessoa que vai escrever o texto, a entender o assunto para poder explicar para os outros, quanto o nosso leitor. Às vezes fica complicado, mas é complicado ao invés de mais fácil. O texto é trabalhoso escrever um texto fácil de ler, já estava falando para vocês. Quanto mais fácil de ler, mais trabalho dá para a gente escrever, né? O texto bom de se ler, mais trabalhoso. E tem uma infinidade de distrações no nosso leitor. Seja o leitor de jornal, de revista, seja o que está ali no portal. Imagina na internet, então, a quantidade de distrações que tem. Então, elas vão passando o olho pelo portal, seja, às vezes também no Facebook, aí passa lá alguma coisa do 180, no Instagram. Então, tem muita distração. Então, a gente tem que pegar esse leitor ali rapidamente. Nessa passada de olho, você tem que conquistar o leitor e levar ele a clicar. E a não só dar o clique, o acesso, mas a permanecer, a ler o seu texto. As pessoas, elas passam ali procurando algo que mereça sua atenção, sua dedicação. Até coloquei esse textozinho que a Fátima Ali, ela fala que é mais ou menos assim, que o leitor pensa, me dê uma razão para eu ler a sua matéria, ao invés de eu fazer alguma outra coisa. Diga logo o que você pretende. Quando a pessoa olha o nosso texto, ela pensa isso. Me diga logo o que você pretende, o que é que isso tem a ver comigo, por favor, e sem detalhes. Então, me diga o que é que você vai me dizer, o que é que esse texto tem de interessante, por que é que eu tenho que ler esse texto. Então, quando a gente faz um texto, a gente tem que pensar nisso. E a gente mesmo, você pensar na sua própria postura como leitor, quando é que você clica em alguma coisa, é a foto, é o título, o que é que leva a ler aquela nota, aquela matéria, a ir para acessar aquele blog. Né? O leitor decide o que vai ler a cada página, a cada parágrafo, a cada frase, se ele vai ou não ler o texto. Né? E a correria do dia a dia, a concorrência é muito grande, de tanto de portais como de redes sociais, com o nosso texto, com o nosso blog, muita informação nos dias de hoje. Então, o texto ele tem que ser interessante para a pessoa parar para ler. Então, para manter o leitor interessado até o último parágrafo, o texto precisa ser leve, rápido, livre de palavras cansativas, colocações desnecessárias e de descrições extensas, aquela coisa enfadonha. Então, eu tenho que ter esse cuidado para que esse meu texto tenha tudo isso. Então, vocês estão vendo que o texto tem que ter simplicidade, mas não tem que ter esse monte de coisa. Ser leve, rápido, não ter palavras cansativas, palavras repetidas, coisas desnecessárias, né? E descrições muito extensas que se tornem cansativas para esse leitor. E o texto tem que ser legível, agradável, intrigante, comparado com o que era no passado. Hoje em dia, comparado com o que era no passado, tem que ser muito mais isso tudo por causa dessa concorrência, a gente, na internet. É uma infinidade de informações, de links que chegam a todo momento. É e-mail, é WhatsApp, é alerta de Instagram, Facebook, TikTok, tudo no mundo. Então, a gente tem muito mais concorrência que no passado. Então, hoje em dia, mais ainda, esse texto tem que ser mais interessante. Coloquei uma citação aqui da Fátima Ali. É preciso dedicação, disposição e trabalho duro, paciente e minucioso, para organizar
escrever, reescrever, limpar, polir e revisar exaustivamente até chegar ao ponto de transmitir as ideias desejadas, sem que a qualidade específica do trabalho se perca entre construções mal feitas e frases vazias. Ou seja, você escreve, reescreve, limpa esse texto, edita, revisa, vai polindo, ajeitando. Aí você olha uma vez, reorganiza as vírgulas, revisa a ortografia, muda as palavras, às vezes troca por um sinônimo, tem palavras repetidas. Aí eu sou muito cri-cri com isso de palavras repetidas, evito ao máximo. Tem uma palavra que está ali 3 vezes próximo, 5 vezes, eu fico procurando jeitos de não repetir, de trocar. Então, é isso, para que fique bom, para que a frase fique boa e que seja uma frase interessante, que tenha uma informação para o leitor, porque não adianta ser uma frase bonitinha e não traz uma informação, é uma frase desnecessária. Não, se a pessoa começa a ler vendo que tem muita, que a gente chama de encheção de linguiça, então o texto é bom, não serve, senão não traz. Por que a pessoa vai continuar lendo? Só para ficar vendo palavrinhas bonitinhas? Não, a pessoa lê para ter uma informação, para ter um benefício. Né? Então, eu não posso ter um texto à toa. Tá? E aí, quando a gente vai editar o nosso texto, depois que a gente faz a pesquisa, colhe material, tanto pesquisa na internet, como pesquisa com outras pessoas, para ter o material para escrever o nosso texto, aí a gente faz entrevista também, então a gente vai editar. E isso é um processo, editar o nosso texto, né? E o texto vai ser a etapa final dessa edição. Antes de chegar nessa etapa, são feitas pesquisa, entrevista, anotações e mais anotações. Você colhe muito material e poderia escrever páginas e páginas, né? Mas tem que resumir tudo em uma matéria ou em algumas notas, como a gente faz muito lá na História de Municípios, no 180 graus, em notas, e muitos blogs. Então, a gente colhe muito material e tem que selecionar o que é importante, o que é útil, o que é mesmo viável de ser publicado e o que vai ser interessante para o leitor. Às vezes eu tenho uma coisa interessante, mas está antigo, está defasado, tem um material que a gente perdeu, aí eu tenho que ver se dá para recuperar, né? Se tem algum fato novo que dá para recuperar aquele assunto e publicar ainda aquela notícia, ou se eu perdi, simplesmente porque perdeu a validade aquela notícia, não cabe mais. Tá muito delicado isso. O nosso texto, ele tem que envolver, convidar e seduzir o leitor. Quando você vai editar o texto, você tem que separar, limpar, organizar, pensar, repensar, relacionar, reduzir, emendar, avaliar, polir, expandir, condensar, associar as coisas. Eu não sei se faz tanto sentido para vocês. Para mim faz muito sentido. Quando eu comecei a escrever, eu precisava muito dessas informações que a Fátima Ali traz aqui nesse livro. Por quê? Eu colhia muito material, tinha muita informação, eu transformava tudo em texto. Tudo que eu tinha pesquisado, que eu tinha recebido de release e as entrevistas. Então, ficava ali um texto imenso, muita informação, e eu queria publicar tudo. Mas só que não tem como você publicar tudo. Nem quando eu trabalhava em jornal, nem quando trabalhei em revista, nem em portal. Não tinha como, eu tinha que separar, que escolher o mais importante. Eu tinha muita dificuldade de fazer isso. Meu editor ficava sempre no meu pé com relação a isso. Era sofrido para mim. Eu sempre fui de escrever textões, que na escola era bom, mas para escrever, para publicar em portal, em site, em blog, não era. Você não pode ter um texto com muito conteúdo e que não seja interessante ou apresentado de uma forma interessante. Seu texto pode até ser grande, pode ser uma grande reportagem, mas ele tem que ser interessante para o leitor, tem que ter um bom título, uma boa abertura, uma boa chamada. E é isso que a gente faz na hora que a gente vai fazer essa edição. Separa o que é útil do que não é útil, o que é mais importante do menos importante, limpa as informações inúteis, o que é repetitivo, tem que organizar, pensar o que vai abrir, o que vai estar no meio, o que vai fechar a matéria, relacionar os assuntos para não falar de uma coisa num lugar, aí mais à frente falar de novo. Então eu tenho que organizar, reduzir, emendar alguma coisa, ver o que fica, juntar, condensar, associar assuntos. Então, eu tenho que ter essa coisa. Eu tenho que separar o texto bom do não tão bom.
ter respeito pelo bom texto, e coragem e energia para cortar ou mudar o que está ruim no meu texto. Então, quando a gente está iniciando, a gente não tem tanta essa noção do que é esse bom e esse ruim, tem muita dúvida sobre se corta ou se não corta, né? Mas é um trabalho que é necessário e que é com a prática que a gente vai aprendendo. E você tem que ir fazendo esses cortes até que o texto fique claro e legível, fácil da pessoa entender. O leitor, ele tem que ler o texto e já entender imediatamente. Se o leitor lê e tem que ficar voltando, repetindo, para entender o que você quis dizer, quer dizer que seu texto não está tão bom. Tá? Ele tem que entender na hora que ele vai lendo ali. E aí, depois que seu texto deve estar organizado, estruturado e com prioridades definidas, ele tem que já chegar pronto para o leitor. Você tem que ter isso na sua cabeça. Você não pode só jogar as informações e pensar, o leitor vai entender, ou a pessoa... Não, seu texto já tem que ir pronto para o leitor. Tem texto que vem, a pessoa pega do jeito que parece que recebeu, do jeito que ouviu do entrevistado, decupou e joga para o leitor, como se a obrigação de editar o texto fosse do leitor. Não é. A obrigação é nossa. Nós que estamos escrevendo, quem é o editor, a obrigação é nossa de estar cuidando disso. Tá? Então, eu tenho que entregar um texto bom, tem que ter uma sequência de ideias, né? O leitor não pode se perder no meu texto. E o texto tem que ser claro, lógico e convincente, porque às vezes eu não posso apresentar uma ideia para o meu leitor e a pessoa ficar duvidando, não ter elementos suficientes que a pessoa, meu texto caia no descrédito. O que eu quero dizer, eu devo transmitir e tenho que conduzir esse leitor facilmente de um ponto a outro, do início da ideia até o ponto final da lógica do que eu quero contar, do que eu quero explicar, de uma ideia a outra. Tenho que conduzir esse leitor do entendimento, para que fique fácil a compreensão dele. E o melhor jeito de fazer isso é organizar o material antes de escrever. Então, como é que eu vou fazer essa organização, Isabel? Trouxe para vocês um método de organização do texto que a Fátima Ali traz e que é muito bom. Esse método é usado por jornalistas experientes, ele ajuda a ganhar tempo e não é tão complicado. Demora mais para explicar para vocês do que para fazer, tá? Então, não é uma coisa tão complexa assim, tá tudo organizadinho aqui, em páginas, no slide, mas é uma coisa que a gente com o tempo vai desenrolando que nem percebe mais. Primeira coisa, nosso texto tem que ter um foco. Eu tenho que saber o que eu quero contar, qual é a história que eu vou contar, qual é o assunto que eu vou tratar aqui. É um perfil, eu quero apresentar um cantor, eu quero apresentar um político, um pré-candidato, é um assunto que eu quero abordar, uma vacina, uma medida econômica, não, é a cobertura do aniversário da cidade. Eu tenho que saber qual é o foco do meu texto. Então, você começa definindo o foco, o fio condutor da sua nota, da sua matéria. O que você quer dizer com a sua matéria, com o seu texto? Quando vocês foram escrever a atividade da semana passada, que era me contar uma história com base nas perguntas do lead. O que, quem, onde, quando, como, por quê. Então, quando vocês foram escrever o texto de vocês pensaram no que vocês queriam me contar, né? Então, é isso que a gente faz quando a gente vai escrever uma nota, um texto para publicação em um blog. Qual é a mensagem, qual é a essência do que eu quero passar? Porque, às vezes, gente, a gente vai para um local e tem muita informação lá, tem muita coisa acontecendo ao mesmo tempo. Tem uma entrega de trator, uma entrega de ambulância, tem um prefeito divulgando o aniversário da cidade, tem um lançamento de um festival, tem a divulgação da programação com as bandas. Eu tenho que me concentrar no que é o mais importante e no que é o secundário, para eu organizar esse meu texto. Porque o principal é o que vai estar no meu título e o assunto pelo qual eu vou começar e que eu vou dar mais destaque. O restante eu vou tratar como secundário.
Então, quando você for escrever o seu texto, você tente responder essas perguntas com uma ou duas frases de forma direta, rápida e simples. Quais são as duas perguntas? O que você quer dizer com a sua matéria? Qual a sua mensagem ou essência? Então, você foca nisso, para você saber o que tem que ter no seu texto. O conteúdo dessas frases vai passar a ser o fio condutor, um guia para as decisões que serão tomadas a cada passo no processo de edição do texto. Toda vez que você tiver que decidir se uma informação fica ou sai do texto, você tem que voltar lá para essa ideia. Qual é a mensagem aqui do meu texto? O que é que eu quero dizer aqui? Por exemplo, às vezes a gente recebe um release e é grande. E nos nossos blogs do interior são apenas 800 caracteres. Então, às vezes a gente publica em um blog capital, que vai caber mais caracteres. Às vezes a gente quebra em notas, dependendo do assunto, quando dá para quebrar. Então, uma nota para contar o assunto principal, o acontecimento. Aí, em outra nota, eu faço dando destaque para a fala do secretário, responsável por aquele assunto. E na outra, o prefeito falando daquele assunto. Outra pessoa que esteja envolvida, ou a programação. Então, dependendo do que seja, cada nota minha, aquela matéria, ela tinha o seu foco. E quando eu quebro ela em 2, 3, 4 notas, cada uma das minhas notas vai passar a ter o seu próprio foco, tá? Então, eu tenho que sempre pensar. Então, o que eu tratei na primeira, às vezes tem o essencial, que é o básico, do que é o assunto, que vai se manter, mas cada uma vai passar a ter um foco diferente. Então, quando eu vou editar um texto, eu tenho sempre que pensar do que é que eu estou tratando aqui, o que é que eu quero contar, qual é a história aqui, o que é o principal, o fio condutor. Assim eu decido o que é útil manter nesse texto e o que é que eu posso descartar. Com essas informações, você vai ter condições de selecionar o que fica e o que sai, o que é bom e o que é supérfluo, além de amarrar a sua matéria melhor, tá? Tendo essas informações. E o segundo ponto, nesse método de organização do seu texto, o primeiro foi ter foco, saber qual é o foco da sua matéria, da sua nota. E o segundo é seleção e ordem. Como é que eu faço isso? Você vai pegar todo o material que você colheu, ele vai estar ali digitado na sua frente, e aí você vai passar os olhos no material todo, nas entrevistas, no material de pesquisa que você levantou para a matéria, você vai ler rapidamente e vai marcando, vai selecionando as frases e afirmações principais e vai grifando, usa aquele marcadorzinho lá do Word, tá? Pode ser marcar de amarelo. Você vai marcar tudo que for novo, interessante, o que for precioso, o que for forte, uma frase forte, uma argumentação forte, o que for os argumentos que defendam o assunto que você está apresentando, as declarações, raciocínios, pensamentos, conclusões, observações. Então, tudo isso que for mais relevante, você vai grifando no texto, tá? Você destaca de pontos, pode ser amarelo, sugerir aí. Depois, você vai recortar em um novo documento só as partes que você grifou, que são as principais frases e afirmações, o que é relevante, novo, precioso, forte, os argumentos, declarações, os raciocínios ou pensamentos, as conclusões, as observações. Ela sugere que você copie, cole e monte um novo arquivo. Eu normalmente faço assim, depois que está ali todo digitado, eu salvo como? Assim, o meu arquivo original fica salvo lá, e nesse novo arquivo que eu abro, aí lá eu apago, eu edito, eu mexo. Gente, nunca apaguem o material original que vocês escolheram. Não façam isso, porque às vezes depois tem alguma informação importante que você precisa recuperar, e aí você vai ter que ouvir o áudio de novo e ir atrás de novo da informação. Então, enquanto a matéria não for publicada, não apaguem os arquivos de vocês. Eu mantenho por pelo menos 1 ano meus arquivos de algumas coisas, às vezes até mais. Então, não descartem o material colhido ali na hora. E às vezes, aconteceu alguma coisa, você perde o texto. Eu tenho trauma disso, eu sou maníaca de Ctrl+B, salvo o texto o tempo todo. Então, fica clicando em portais, em blog, sempre peço para o pessoal nunca digitar direto no sistema, sempre fazer no Word e sempre salvar. Eu já perdi matéria faltando meia hora para o deadline. Faltava meia hora para o fechamento do jornal e eu perdi a matéria toda. Para nunca mais eu fiz isso. Nunca mais eu esqueci de salvar. Cada palavra, cada frase que eu digito, eu já salvo.
para não perder. E deixo essa dica para vocês, que é valiosíssima, isso é preciosíssimo. E essa outra dica de botou o material original tudo ali, deixa esse arquivo antigo salvo, salva como, e você edita no novo arquivo que você abrir. Porque se você precisar de alguma coisa que você descartou, você só abre o arquivo antigo e recupera lá. Tá? Então, sempre mantenha o arquivo antigo, é muito útil. E cada uma dessas frases que você tiver marcado no texto, você usa como início de um bloco. Então, qual é a dica aqui da Fátima? Você passa o olho no material todo que você recolheu de entrevista, de pesquisa, marca as coisas relevantes para você usar. Aí, minha dica, salva como, começa a fazer um novo texto. Tudo que é relevante, você bota como início de um bloco de texto. Aí, à medida que você vai lendo as entrevistas e os documentos e tudo, você vai agrupando. Vocês lembram? A gente já falou disso, acho que foi na Thaís Oyama, que deu essa dica também, no livro Arte de Entrevistar Bem, quando a gente viu ele, falou de entrevista. Aí depois ela falava sobre o depois da entrevista, sobre a parte do texto. E aí ela falava disso, de organizar por blocos, por assunto. Então, é isso aqui que a Fátima Ali traz também. Então, tudo que foi importante, salve como o início de uma sequência e depois vai agrupando por assuntos. À medida que lê, agrupe em cada um desses blocos tudo que reforce e que dê suporte. Então, eu tenho o assunto A, o assunto B, C e D. E aí, o que está relacionado ao assunto A, eu boto lá, o que está relacionado ao B, eu vou juntando lá. Então, à medida que eu vou seguindo a minha leitura, eu vou agrupando com aqueles assuntos, temas. Gente, isso facilita a vida demais. Depois que eu descobri esse método, nossa, facilita demais para escrever o texto, porque você não se perde tanto, você já tem ali os seus assuntos chave da sua matéria, e eu vou falar isso, mas eu tenho que ter uma fala, eu tenho que ter um argumento, um documento, o que é que eu tenho que reforça, que dá suporte a isso aqui, que corresponde, é um número, pode ser uma observação, um acontecimento, uma história, uma informação, um dado de pesquisa, uma citação, tudo, entre outras coisas, uma tabela, um mapa, um infográfico. Então, quando eu separo os meus assuntos importantes e vou agrupando todas as informações que eu recolhi por isso, aí meu texto já vai ganhando um rumo por si só. Vocês vão ver assim, ó, a coisa flui, parece de repente mágica. Nossa, o texto está saindo. E já fica muito mais fácil para você depois só organizar, só polir, ver a ordem lógica, qual o melhor jeito de começar, o meio e o fim, porque você já vai ter os temas ali, os blocos de assuntos que você vai tratar na sua matéria. E nessa primeira fase, você não precisa se preocupar já em começar a redigir, apenas corta e cola os assuntos, que depois é que você vai lapidar o texto, né? Que é ver as palavras repetidas, as expressões, a primeira vez que falou a sigla, que vai você só lá que você explica, depois você já não precisa explicar. Essas coisas, né, do texto, nesse momento você não vai cuidar, você vai estar só organizando. E aí você vai pegar esses pedaços e eles vão começar a fazer sentido. Às vezes pode aparecer até uma dúvida nova, uma dedução nova, uma coisa que você não tinha percebido antes. Então, você vai revendo os agrupamentos com base em novos achados também. Às vezes você tinha agrupado de um jeito e às vezes na leitura surge uma coisa nova. Então, isso é muito útil quando vocês vão entender, quem tem essa experiência deve estar acompanhando. Quem nunca teve essa experiência dessa parte de texto, vocês vão entender que isso é muito, muito útil. Na hora que você tem aquele monte de material, que você fica ali doido, perdido, meu Deus, para onde eu vou? Como é que eu faço no texto? Esse método de organização, gente, é excelente. E ajuda demais a desenrolar a matéria. E aí, trouxe para vocês a parte que a Fátima traz sobre a estrutura do texto jornalístico. Como é isso, Isabel, da estrutura? É que o texto ele tem que ter uma sequência lógica, ele tem que estar embasado no material colhido, na pesquisa e nas entrevistas. Eu não posso dizer uma coisa e ser eu falando por mim, que eu acho tudo, e eu não ter como comprovar aquilo que eu estou dizendo.
Ora, se eu digo que o Ministério Público abriu um processo, o Ministério Público disse isso, aquilo, aí eu vou colocar alguma coisa, um documento, o número do processo, dizer onde que saiu, onde que foi publicado, então eu tenho que fazer uma referência, entendeu? Então tem que ser tudo embasado e eu dou essas referências no meu texto, para comprovar o que eu estou falando. Eu não falo que a pessoa está, quando eu digo que a pessoa foi presa ou que está sendo acusada, é sempre segundo o delegado tal, é segundo o PM, segundo a assessoria assim assado. Então, é isso que é embasar, que é o que dá credibilidade para o seu texto. E se tiver uma fala da pessoa, que a gente chama de as aspas, melhor ainda, muito melhor para o seu material. Então, cada matéria vai ter sua própria estrutura, mas existem algumas coisas que são, né, básicas. E a gente vai ver aqui algumas que a Fátima Ali listou para a gente, algumas formas mais utilizadas de estrutura de texto, tá? A Bruna está comentando aqui no Zoom, às vezes esses pedaços são o que faltam para complementar a pesquisa. Sim, Bruna, né? Às vezes é quando a gente vai ler, ficou faltando alguma coisa, e aí quando você revisa o material todo recolhido, você encontra aquela pecinha do quebra-cabeça que faltava para ligar o assunto, para alinhavar a história. Então, a Fátima, ela traz 7 exemplos de estruturas de texto. A estrutura clássica, a pirâmide invertida, a estrutura cronológica, a por narrativa, a estrutura compartimentada, desculpa, a pergunta e resposta e o flashback. Vamos ver cada um? Então, a estrutura clássica. Deixa eu afastar essa tela bem aqui que está me atrapalhando. Pronto. A estrutura clássica, bom, ela tem abertura. A abertura é quando você começa a contar uma história, por exemplo, uma descrição de uma cena, às vezes um diálogo, é como o começo do texto, né? A estrutura clássica, assim, você faz a abertura, aí depois vem uma ponte, que é a ponte é um texto de transição, a passagem, um parágrafo que amplia do título, a abertura, e de forma resumida diz ao leitor qual é a razão dessa matéria. Então, aquilo que eu disse no título e que eu disse na abertura, aí eu vou começando a explicar mais, a dar mais detalhes. Eu afirmo que fulano de tal foi condenado por alguma coisa, condenado à prisão ou condenado a pagar uma multa por alguma coisa. Aí na abertura eu começo a dar mais detalhes, a dizer quem foi, quando foi, os elementos. Na ponte eu já vou começando a explicar mais, se tem outros envolvidos, e dar mais detalhes de tudo. De como foi o processo, de documentação, essas coisas. E no desenvolvimento, eu vou trazer uma série lógica de parágrafos relacionados que formam o corpo da matéria. E aí, no final, algumas vezes eu trago algo especial que eu guardo só para o final, no último parágrafo. Isso aqui a gente usa mais não nas notas, as notas curtas de 800 caracteres, por exemplo, que a gente usa nos nossos blogs, por exemplo, no 180. Isso aqui é um texto um pouco maior de matéria, que é a chamada estrutura clássica, com uma abertura, uma interligação, aí o desenvolvimento, vários parágrafos contando a história e o final. Então, o mais conhecido no jornalismo, até por causa dos jornais, é a pirâmide invertida, que é aquele que traz o mais importante em cima, e depois eu vou para as outras coisas que são, as outras informações que são complementares. Não é que elas não sejam importantes, gente. É que no jornal tinha essa necessidade de, às vezes, editar, de cortar, tinha um problema de questão do espaço. Então, convencionou-se de colocar sempre o mais importante em cima, porque se o editor precisasse cortar o seu texto, cortava o final, o último parágrafo, os 2 últimos. Então, vem daí, a pirâmide invertida é muito usada nos jornais. Olha, tá aí. Desenvolvida pelos jornais, apresenta o assunto em ordem descendente de importância. Quais são as vantagens da pirâmide invertida? É mais fácil para fazer cortes de última hora, né? Porque você pode simplesmente cortar o final. Proporciona ao leitor um passeio tranquilo pelo texto, porque ele pode interromper a leitura a qualquer momento, pois já tem as informações essenciais, né?
Ou seja, a pessoa rapidamente se informa, rapidamente entende qual é o assunto principal do seu texto, porque está no começo. Então, a pirâmide invertida é muito útil por isso. Para nós editores, é útil quando você precisa mexer no texto. Eu acho muito bom que em portal a gente não tem que fazer isso, de cortar texto. Eu acho muito bom. Na verdade, acaba sendo a gente mesmo quando escreve uma nota, a gente mesmo enquanto autor do texto, quando vai colocar no blog, é que toma essas decisões. Mas aí a gente tem a vantagem também de que pode postar quantas notas forem necessárias, não é? Que eu não vou perder aquele meu assunto, não é igual no jornal. Quando o editor corta ao final, já foi, já era. Não vai estar no jornal do dia seguinte, o resto da história. Em portal, não. Mesmo nos nossos blogs que só cabem 800 caracteres, eu faço uma nota sobre o assunto, se tiver mais assunto, depois eu faço outra nota, boto em seguida e pronto, tá resolvido, né? Não, no jornal já era, já foi. A pirâmide invertida, ela tem 3 partes principais, que é a abertura, os fundamentos da abertura, ou seja, os dados que fundamentam aquilo que você disse na abertura do seu texto, e depois as informações em ordem descendente de importância, né? O menos importante. Você vai dizer o fato principal ali no começo, primeiro parágrafo, aí vem os dados no segundo, e aí depois vem outros parágrafos com informações complementares, que, se precisar, podem ser cortados. A estrutura cronológica é um outro tipo de estrutura para a gente escrever um texto. Para a Fátima Ali, não é o mais brilhante deles, não é o favorito dela, mas ele é útil para determinados tipos de matéria. E às vezes é o único que faz sentido. Por exemplo, uma receita de culinária. A estrutura do texto vai ser o cronológico, gente. Porque você vai dizer ao leitor os passo a passo a seguir. A ordem de fazer as coisas tem que ser na ordem cronológica. E também é utilizado quando a gente vai fazer uma cobertura de um evento, que você vai contar os passos. Por exemplo, lá no 180 graus, a gente tem o tempo real. Então, tem um texto de introdução, explicando quando uma solenidade. Vamos dizer que é a solenidade de diplomação dos candidatos eleitos, né, na última eleição. Então, entra esse texto de introdução, falando o que é a diplomação dos candidatos eleitos, e vai o texto entrando com horário, falando o que está acontecendo. Chegou fulano de tal, deu essa e essa declaração, isso e isso. Agora a mesa foi montada, agora começou a solenidade, tá? A diplomação, estão acontecendo os discursos, fulano de tal está discursando, cicrano está discursando e tal, cicrano disse isso, isso e isso. E aí vai, entendeu? Essa é a estrutura cronológica, ela é útil em determinadas situações. Às vezes, jogo, transmissões online no portal em texto, quando não é vídeo, usa essa estrutura cronológica. Para a cronológica, a fórmula, a estrutura dela é a seguinte, uma abertura, como eu falei, a abertura sintética, aí vai transição para o relato cronológico. Essa transição, gente, é só assim, veja aqui abaixo o andamento, alguma coisa assim. Aí o relato cronológico, que é o horário que foi acontecendo, e o final, o encerramento, encerrada a solenidade. Fim de jogo, placar final, tananã, tananã. Pronto, é isso. Então, ela é muito útil para algumas coisas. Mas em alguns outros assuntos pode não ser tão interessante. Até tem um modelo mais à frente que a gente vai ver isso. O estilo narrativa de texto. Praticamente qualquer assunto pode ser contado, né, na forma de uma história. Quase todos os textos sempre a gente escreve, a gente está contando uma história, a gente está contando alguma coisa. E essa forma de narrativa, de história, quase qualquer assunto pode ser tratado assim. É uma estrutura que ajuda, às vezes, a tornar um assunto árido e agradável de ler. Por exemplo, a descrição de uma técnica cirúrgica, a explicação de uma estratégia econômica, um plano político. Então, torna o assunto mais interessante,
E até mais fácil de entender quando você começa com uma pessoa contando o seu fulano de tal, todo dia sai para trabalhar, tal horário, ele vai de ônibus, não sei o quê. Após a pandemia, ele mudou para isso, 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 isso. Aí você entra no assunto, na parte mais complexa. Então, quando você começa usando um personagem, uma pessoa para explicar o assunto, fica mais fácil de você entrar. É uma nova estratégia econômica que eu vou explicar. Então, quando eu apresento lá, a família tal, o estilo deles é assim, assim, assado. Aí eu vou falar da estratégia econômica e como ela vai afetar, na prática, a vida dessa família. Então, é um estilo que pode ser usado, que é muito útil. É muito usado em TV, muito. A estrutura compartimentada, às vezes também é muito útil, já me salvou esse estilo algumas vezes, da gente colocar o texto em separado por segmentos, por assunto. É quando as partes do todo elas não se juntam facilmente, né? A decisão pode ser mantê-los separados, percorrendo caminhos paralelos até a conclusão. Como é? Quando eu tenho vários personagens na matéria, eu quero falar, por exemplo, quando a gente fez na revista 180, acho que foram as 15 pessoas mais influentes de 2015. Então, a gente primeiro foi apresentando cada pessoa, fez um pequeno perfil de cada um, era foto, nome, um pouquinho da biografia e por que essa pessoa era considerada uma das pessoas influentes de 2015 no Piauí. E aí foi apresentando um por um, ou seja, isso é uma estrutura compartimentada, tá? Então, a gente apresentou um por um. A Fátima ali fala, quando você pretende mostrar as consequências da recessão econômica sobre 4 indivíduos diferentes. Tipo isso que eu estava falando, né? A história de cada um é contada separadamente. Isso que é a estrutura compartimentada. Eu trato de assuntos assim separadamente. Nessa estrutura, o olho e a abertura introduzem o tema geral, ou seja, tem um textinho de introdução. Aí depois eu tenho a matéria em tópicos. Assunto tal, assunto tal, assunto tal. Então, fulano, cicrano, cicrano. Aniversário de 100 anos do município, celebrando muitas conquistas. Aí eu vou trazer um parágrafo sobre educação, sobre saúde, obras, social, entendeu? Compartimentei o que eu estou apresentando como principal da matéria, que são as realizações e as conquistas ao longo dessa história, desses 100 anos aí do município. O estilo pergunta e resposta todo mundo conhece, super conhecido. Tem ping-pong, que é aquele mais curto, tem as famosas páginas amarelas da Veja. Então, o pergunta e resposta é clássico, todo mundo conhece. Facilita a compreensão de assuntos complexos, como no caso de explicar uma nova legislação, e é você colocar a sua pergunta e a resposta do entrevistado. Muito usado, também com celebridades, essas coisas. O estilo, usar a estrutura de flashback num texto, numa matéria, é como a estrutura de um filme, né? Você vai ter um prólogo, um texto introdutório, explicativo, com uma situação que se quebra em várias cenas distintas. No caso de um impasse político, você apresenta os fatos e volta no tempo para mostrar os porquês. É como aqueles filmes, né? Que começa, aconteceu isso e isso, aí você volta no tempo. E aí vai explicar como chegou ali, como cada personagem chegou naquele momento, como chegou aquela cena, aquela situação. Então, filme é o melhor exemplo para esse tipo de texto. Mas a gente está falando de filme ou de texto para o web, Isabel? A gente está falando de texto para o web, mas é um exemplo que é muito usado em filmes e que é de fácil entendimento para vocês. Em algum momento, você pode precisar usar essa estratégia no seu texto. Então, estou apresentando. Não é tão usual, especialmente no tipo de jornalismo que a gente faz no 180, que é de pautas quentes, de coisas usuais, bem do dia a dia. Coisas que estão acontecendo no momento, ou que aconteceram recentemente. Então, não usa tanto esse estilo, mas se eu tiver que fazer uma reportagem, um texto, uma matéria especial, uma coisa mais extensa, para algum tipo de pauta pode ser útil essa de flashback. Se eu vou trazer uma condenação,
pessoa foi condenada no TJ por alguma coisa. Eu posso trazer esse flashback para resgatar outras matérias do 180 sobre o mesmo assunto, ou o histórico todo daquela condenação, a biografia da pessoa e outras coisas, outras declarações dela. Então, dá para usar, dá para também adequar, gente. Essas estruturas, elas não são 100% fechadas, dá para mesclar uma com a outra de acordo com o seu texto. Então, elas são modelos que a gente deve conhecer, que é para a gente poder usar a mão quando precisar, de acordo com o texto que a gente tiver, com a matéria que a gente tiver. Então, é muito útil conhecer tudo e saber que existe essa viabilidade de moldar também e de adequar e poder puxar um estilo ou outro. Aí combinar estilos de texto. E depois que você fez estudo, depois que você colheu o material, colocou, selecionou as coisas principais, agrupou em blocos de assuntos, decidiu o que vai começar, o que vai ficar no meio, o que vai ficar no final, você monta o esboço do seu texto. Vai definir qual vai ser a estrutura, vai escrever um título, a abertura do seu texto, a transição para o corpo da matéria e o final. Então, você já começa a esboçar a sua matéria. Mesmo nessa correria do dia a dia, a gente faz ali o texto rápido, eu sempre leio uma segunda vez o texto para ver se está fazendo sentido, para ver se na hora da edição eu não cortei alguma palavra, eu não repeti alguma palavra, não deixei alguma coisa sobrando. Às vezes a gente perde alguma ideia com esse negócio de editar. Às vezes tem uma frase que eu preciso jogar ela para o final, ou então trazê-la para o começo. Então, é sempre importante reler o seu texto para ver se está fazendo sentido. E os elementos da apresentação, a Fátima Ali traz, o que é que tem que ter no nosso texto? A gente tem que ter um título, a gente pode ter um olho, a gente tem que ter a abertura, né? Que a abertura é o começo do texto. Aí eu vou trazer para vocês, a gente vai trazer, que a Fátima Ali dá alguns exemplos das aberturas mais utilizadas, algumas sugestões de final para os textos, e vamos falar também sobre legendas, as legendas das fotos. E aí, vamos começar por títulos. Título é uma coisa, título é um assunto legal. Vou diminuir bem aqui minha tela. Pronto. Bom, dos elementos que a gente tem no texto, primeiro que deles que a gente vai falar é o título. Vocês acham fácil escrever título? Respondam aí no chat. Vocês escrevem o título antes do texto, no meio ou depois? Varia? Bom, os elementos que tem no texto, tem o título, o subtítulo, a chamada, a legenda, tudo isso é para atrair o leitor. Às vezes, o título, o olho, a abertura, a legenda, eles são pontos de decisão para o leitor. É através deles que o leitor decide se continua ou não a ler. Então, deixa eu ver aqui as respostas. Nívia disse que não. Mirla disse que escreve antes. A Bruna disse que varia. O Daniel antes. A Vitória disse que é difícil. Daniel Souza disse que escreve depois. A Vitória depois. A Bruna disse que acha melhor escrever o título quando já conhece aquilo do que vai falar. Vanessa disse que geralmente escreve depois. A Ailton disse que não acha fácil, escreve sempre ao finalizar. Aí o Daniel falou que é relativo. A Vanessa Thaís disse que é fácil, que escreve antes. Eu não consigo escrever antes, Vanessa. Eu sempre escrevo depois.
pra- até as redações do Galaxy. O título é a última coisa. Quando a gente faz redação lá no Galaxy, eu nunca boto o título antes, porque eu gosto de ver primeiro o meu texto, de ter um título. O título tem que casar com o texto. Eu não consigo fazer antes. Até que nas notas, quando eu faço a primeira leitura antes de escrever o texto, normalmente eu já tenho uma ideia, às vezes eu já faço um texto, um título, e aí depois que eu monto o texto, eu só vejo se continua fazendo sentido aquele título. Ou se precisa de algum ajuste. Então, com notas, até pela prática, pelo tempo de experiência, às vezes eu consigo fazer um texto depois da um título depois da primeira leitura. Aí, quando eu monto o texto, eu só vejo se tá bom mesmo, se ainda faz sentido. Às vezes acontece, eu coloco a nota no ar, aí na hora que eu olho no blog, eu tenho um insight assim, rapaz, as pessoas não vão clicar, não vou ter muito acesso com esse título, não tá bom. Aí eu vou lá, edito e mudo meu título, mesmo já tendo colocado no ar, para na hora que às vezes eu tenho aquele insight, quando eu envio o link, especialmente, não é às vezes olhando no blog, mas muitas vezes na hora que eu envio o link, aí eu olho lá no WhatsApp e eu não clicaria nisso aqui. Então eu vou lá e mudo meu título para um título em que eu clicaria. Um título que esteja, que passe a mensagem, que seja coerente com o meu texto, mas que seja atraente para o leitor. Então, às vezes, esse insight eu consigo ter ali no Word ainda, às vezes ali quando eu estou cadastrando no sistema, mas às vezes já aconteceu de ser depois. Quando eu mandei o link no Zap para alguém, aí eu não tá bom. Às vezes demora a ter esse insight. Às vezes eu vou mudando muito. E outras vezes não, outras vezes fica o primeiro título que eu boto. Então, sim, é relativo, é, vai muito do que é o assunto. Às vezes, um assunto que eu conheço mais é muito mais fácil, obviamente, para mim escrever um título. Um assunto que já me é familiar. Mas quando é um assunto que é totalmente novo, eu tenho que entender, escrever um bom título para o meu leitor entender também e ainda achar interessante. Danilo falou aí que escreve o título por último também. Isso é útil. Quando a gente consegue escrever antes, é bom. E aí depois você só verifica se ele está casando com o texto. Mas se não der, é legal também você não se travar. Também isso. Ah, eu não tenho título, eu não vou começar a escrever meu texto. Não, se você ainda não teve a ideia para o título, começa o texto. E aí, ao longo, quando você está escrevendo, você vai tendo uma ideia. Ou então, quando terminar, também não se trave. Se você já teve a ideia para o título, ótimo, escreva logo. Se não teve, começa o seu texto, que aí, quando você vai trabalhando ali, você vai tendo uma ideia. E aí seu título vai aparecer. Né? Então, e o título é importante por quê? E todo mundo sabe, né? Porque o leitor ele vai olhar para o conjunto. O título, a chamada, um olho, uma abertura, uma legenda. O leitor olha para isso tudo. E é com esses elementos que ele decide se vai continuar ou não a ler o nosso texto. Em revistas, então, eu olho muito o título. Eu sou essa leitora. Eu olho o título, a legenda, olho, se tiver box. Eu olho para esses elementos todos. Depois que eu vou pro texto. Se eu continuar achando interessante, né? Depois de ter olhado tudo. Me identifiquei muito, eu sou muito essa leitora aí que a Fátima Ara fala, que olha para os outros elementos e aí que decide se lê ou não a matéria toda. Eu gosto muito da informação rápida, olhar ali e já compreender tudo. Então, quanto mais elementos tem que me dar informação para eu ver, eu quero saber desse assunto mais alguma coisa, ou já tá bom. Então, eu gosto muito de usar esses recursos, de ver a chamada, o box, o olho, tudo que me dá elementos sobre o que é essa matéria para eu decidir se eu quero ler ela até o final ou não. E aí, vamos falar do título. O título e o texto, eles têm que estar relacionados. Aí, o que eu botei bem é isso. Então, isso é uma contribuição minha. O texto não é uma continuação do título. Eu já vi, às vezes, alguns blogueiros nossos, às vezes em portais do interior, a pessoa botar o título e seguir o texto
como se fosse uma continuação do título. Gente, não é, tá? O título, ele tem que ter uma informação, e aí quando você vai para o texto, você começa o seu texto lá, com a sua abertura, o seu lead, todas as informações bonitinho, comece do zero. Eu acho que às vezes a gente peca no texto porque a gente já estudou tanto, pesquisou, entrevistou um monte de gente, a gente já está com conhecimento daquele assunto, e a gente não pode esquecer que o leitor não fez toda essa pesquisa que a gente fez, ele não participou de todo esse processo que a gente participou. Então, eu tenho que começar a contar a história do zero, como lembrar que esse leitor, pensar nesse leitor como eu lá no começo, quando eu ainda não conhecia nada desse assunto. Então, como se eu fosse explicar para mim antes de fazer a pesquisa e de fazer a entrevista, porque é assim que está o meu leitor. O meu leitor não leu tudo que eu li, não fez a pesquisa que eu li, então eu tenho que explicar para ele bem direitinho, bem no começo, do zero. Entendeu? É igual a pessoa chega contando uma história pela metade e você fica, não, mas como? Não, mas começa de novo. Não, mas me explica do zero. Você não pode chegar para o seu leitor começando a contar a história do meio. Tem que ser do ponto zero. Tem que haver uma integração entre o título e a imagem. Vocês já viram, às vezes, alguma nota em que é uma notícia triste e tá a foto da pessoa sorrindo? Vocês já observaram isso? Ou então é o contrário, é uma notícia alegre e tá a pessoa com a cara assim, triste ou muito séria, ou uma cara desanimada, né? Isso é até PNL, né? Se tiveram aula de PNL hoje às 19 horas, é isso, o título ele tem que ter a ver com a imagem. Eu não posso botar uma foto que não case com esse título e com esse texto. A foto, a pessoa Alexa rindo com uma notícia de uma tragédia, de uma catástrofe, só porque foi a primeira foto que eu encontrei quando eu pesquisei. A gente tem que ter esse cuidado, né? Com o leitor, que a pessoa vai olhar e vai dizer, tem alguma coisa aqui que não está casando, né? A pessoa de cara já percebe isso. Você não pode confundir o leitor, né? Se é um assunto sério, tem que ter... É a mesma coisa que um apresentador de um jornal dando uma notícia triste sorrindo. Todo mundo vai criticar. É a mesma coisa com relação ao texto e a foto, ao título e a foto, tá? E eu gosto muito disso que a Fátima Ali fala, que o leitor não lê a matéria para decifrar mistério. Que algumas pessoas gostam de uns títulos como se fosse assim uma coisa de filme, um suspense, um filme de suspense. E para a pessoa decifrar. Eu particularmente não gosto disso. O leitor, ele quer saber logo o que há na matéria, o que tem, qual é o assunto. Tá, você pode usar alguns recursos, alguns truques para tornar interessante, para fazer ele clicar, mas não exagera. Senão pode ficar chato. O objetivo do título é chamar a atenção, despertar o interesse e encaminhar o leitor para o texto. Fazer o leitor. Com o título é tipo a isca, fisga o leitor, e aí ele vai lá para o seu texto. O título encaminha ele para o texto. Tem vários tipos de título. Tem um título que é chocante, título curto, longo, título poético, romântico, dramático. Porque aqui a gente está falando no universo todo de títulos para revista, jornal, para impressos, para internet, tá? Algumas matérias, reportagens especiais, dependendo do assunto também, pode-se recorrer a esses vários títulos. Na praticidade do dia a dia, a gente acaba usando mais chocante, curto e longo. Às vezes alguma coisa dramática, mas é bem mais difícil. A gente vai muito na praticidade ali do dia a dia, né, de jornalismo. Mas tem todas essas opções, tem todo esse universo para a gente lançar a mão, né? E dependendo do que é o assunto do seu blog, dá para usar alguns desses recursos. Às vezes uma frase, né? Por exemplo, a notícia do desembargador, né? Que é o assunto do final de semana e desse início de semana, muitos títulos tinham a frase dele, entre aspas, do que ele falou para o guarda, ao desacatar o guarda, por ser multado. Né, que ele rasgou a multa e o que ele falou para o guarda. Foi muito usado nos títulos, as aspas dele, né, porque
era uma frase de impacto e a notícia era isso, era o fato dele rasgar e o que ele falou. Era o mais interessante e era o que levava a pessoa com certeza a clicar para ler a matéria. Tá? Então, nesse caso, era a fala, aspas, era a grande chama do leitor para a notícia. Ah, eu coloquei uma citação da Fátima aqui. Aliás, ela traz no livro, do Machado de Assis. O melhor dos títulos é ainda aquele que não precisa de explicação. Ou seja, é um título que a pessoa lê e entende. Quando eu estava falando aqui de mistério, né, da pessoa não ter que decifrar, ela quer saber logo, então o melhor dos títulos é ainda aquele que não precisa de explicação. Essa frase é Machado de Assis. Um título é bom se leva o leitor a ler o texto. Simples assim, tá, gente? Aí, tem uma coisa que eu gosto de dizer para a minha equipe, que é o título, ele não... Tenta evitar títulos genéricos. O que é um título genérico? A gente trabalha na nossa editoria de municípios com muitas cidades. Então, se eu pego um título e ele pode ser colocado para qualquer cidade, em qualquer momento, ele é um título genérico e não é legal. O ideal é que seja um título específico, uma coisa que seja específica daquela cidade, daquele momento, daquela obra, daquela realização, que leve a pessoa para aquela notícia. Então, o legal é que seja um título que me direcione, que tenha uma coisa que seja só dali daquele momento, seja um número, uma data, um acontecimento. Por exemplo, eu gosto de dizer, tipo, o prefeito está realizando, ou visitou várias obras, ou anunciou várias obras para a cidade. Vamos escolher uma para citar no título, a mais importante, a que tem mais recursos, ou a que vai ter o maior impacto na cidade, ou que vai beneficiar o maior número de pessoas. Porque isso dá um peso maior, entendeu? E dá esse diferencial de não ser um título que se encaixe para qualquer cidade em qualquer momento. Então, o título específico, ele tem esse gancho e vai ter esse poder maior de atrair o leitor. Porque várias vezes a gente vai encontrar título falando que o prefeito anunciou novas obras ou visitou várias obras. Citar qual é essa obra dá uma relevância, dá um peso e atrai mais o leitor. E aí, a Fátima, ela lista algumas coisas que o título deve ter. Tá? Vamos ver. Eu coloquei em negrito e o restante é uma explicação complementar. Um título ele deve ter uma compreensão instantânea, aquilo que a gente estava falando de a pessoa tem que ler e entender o que é. Não pode se esperar que o título faça sentido somente depois de a matéria ser lida. Você tem que ler o título e já entender do que é que trata. Ninguém lê um texto para descobrir o significado do título. Isso é uma ilusão. O título ele deve ser compreendido instantaneamente. Existem alguns raros casos em que há uma intenção deliberada de fazer uma provocação, com obscuridade, tem uma coisa, existem algumas coisas que a gente usa para isso, às vezes não dizer o nome da cidade, falar só que foi na região norte, na região sul, para a pessoa clicar, tem um pouco disso. Mas aí a gente também já fala sempre que é Piauí, para a pessoa saber que é aqui, não fora. Então, tem que seja uma de compreensão fácil. Eu, já algumas vezes, uso recurso contrário. Faço a questão de botar no título o nome da cidade, porque eu acho que vai dar esse diferencial. Mas é muito caso a caso. Depende muito do que é a notícia, da cidade, do momento. Avalio muito por notícia. Em algumas eu faço questão de botar o nome da cidade, em outras não. Vai depender. Teve uma esse final de semana que eu não botei, porque era algo assim, o título... Ministério Público recomenda que prefeito evite o uso indevido de máquinas. Se eu botasse logo qual era a cidade, eu ia perder muitos acessos. Eu com certeza ganhei muito mais acesso por não ter colocado qual era a cidade. Tá? Então, nesse caso, ok.
tá? Então, a gente avalia muito situação por situação, tá? Então, o título tem que ser compreendido. Às vezes, a gente usa alguma estratégia para atrair, ter uma intenção, para ter uma provocação, mas, no geral, o leitor gosta de já saber o significado, né? Nada de algo muito complicado, que a pessoa tem que decifrar o título, nada disso. A mensagem do título deve ser clara. O título tem que se referir a um aspecto da matéria, aquilo que eu estava falando, né? Às vezes são várias obras, vamos citar uma. O título deve se referir a um aspecto da matéria, mas ser uma descrição concisa da sua essência. Ou seja, você vai contar alguma coisa, contar que é uma obra assim, assado, mas não vai contar tudo no título, né? Você vai dizer ali no título e a pessoa vai ler a matéria para saber o restante. Uma dica boa da Fátima sobre os títulos é que o título deve dizer o que o leitor ganha com essa informação que você está trazendo. É alguma coisa para melhorar a vida dele? Vai satisfazer uma curiosidade? Tem uma informação relevante? Veja o calendário do pagamento do auxílio emergencial. Veja a programação do aniversário da cidade. Saiba os locais de vacinação para os animais, tananã, tananã. Saiba o que fazer se tiver com algum sintoma de Covid. Esse tipo de coisa. Então, já dizer no título o que a pessoa ganha, vai ganhar lendo a sua matéria. É um fator legal nos títulos e que atrai, com certeza, muito leitor. Ah, e tem outras coisas mais. Se a pessoa vai emagrecer, né? O que o leitor ganha? Vai emagrecer, vai baixar o colesterol, educar o filho, conseguir um emprego. Tem muita matéria que é de tipo serviço, né? São dicas para saúde, dicas de como ter uma rotina de atividade física, baixar o colesterol, dicas para cuidar dos filhos, para cuidar dos pets, dicas de como se comportar em entrevista de emprego, dicas de etiqueta, dicas de como se comportar nas festas de fim de ano, na empresa. Então, é uma série de coisas que é um filão que atrai muito o leitor, esse de dizer o que ele vai ganhar lendo o seu texto. Aí, inclusive, ela dá essa dica aqui. Se coloque no lugar do seu leitor e pergunte a si mesmo. Olhe para o seu título e pense, e daí? Entendeu? Não tem, às vezes, uns comentários nos blogs da gente, vem lá aquele nosso internauta, aquele leitor, olha para a sua nota e diz assim, e daí essa notícia? Quer que isso me afeta? Então, ela dá essa dica de você mesmo fazer isso com o seu texto. Se perguntar, e daí? Né? Qual é a relevância? O que é que o seu título está contando? O que é que tem de interessante, né, nessa sua nota? Então, o seu título ele deve responder esse e daí. Tá? Se a resposta for nada, o título está fraco. Melhore o seu título. Né? Coloque essa coisa do que é que a pessoa ganha, da informação, do benefício, o que é o grande tchan, o grande lance, tá? Do seu texto. O título pode ser também curioso, pode ser uma advertência, uma insinuação, uma pergunta, uma provocação que force o leitor a ler o texto. Ah, e tem essa dica que é muito, a gente usa muito para portal sempre. O tempo presente, sempre os nossos títulos são no presente, para dar uma ideia de notícia, de atualidade. Mesmo que o fato já tenha acontecido, o título é sempre no presente, tá? Sempre usa o verbo no tempo presente. É uma forma conhecida como presente histórico. Isso é muito usual em portais, tá? Aí ela fala também que às vezes tem pessoas que se cansam, que se estressam com essa coisa de escrever o título. A gente bota um título para o blog e depois tem que ver se esse título encaixa quando a gente vai botar no destaque na home. No começo é mais sofrido para escrever um título bom. Teve um dia mesmo, eu estava fazendo uma pesquisa, gente, eu vi umas notas antigas minhas. A época que eu comecei, que eu olhei, meu Deus, eu escrevi isso. Ai, que o título estava horrível. É sofrido mesmo no começo. E tem que praticar. Tem que praticar. Então, ela fala que às vezes escrever título é complicado, mas que se você tiver uma atitude positiva de que
ao invés de encarar como uma tarefa chata, encarar como um desafio, como algo leve, né? Se você encarar como uma tarefa sem graça ou chata, isso não vai ajudar muito, tá? Então, ter uma atitude positiva ajuda muito na hora de escrever o seu texto, de escrever o seu título. Então, eu gosto muito de fazer um exercício, acho que ela fala aqui, acho que mais na frente ela fala disso. Tempo para escrever. É claro que a Fátima no livro está falando muito de revista, né? De impresso. O time de revista é diferente do nosso em portal, em blog. A gente tem coisa que dá para esperar um pouquinho para postar, porque é exclusivo nosso, mas tem coisa que não. Aconteceu uma manifestação, sei lá, um corte de energia, um acidente, um crime, a gente tem que postar logo. Então, a gente não tem tanto esse tempo para escrever, para pensar nesse título. Mas, quanto mais tempo você conseguir para criar o título, melhor. Ela fala que criar um título pode levar horas. Em revistas tem-se mais tempo, né, do que em portais. Quando o prazo está perto de se esgotar, a gente tem uma tendência de aceitar um que dá para ser um título quebra-galho. Mas se o seu leitor ele precisa de títulos bons e não simplesmente que quebrem galho. Com o tempo, os títulos tendem a sair melhores, né? Então, praticar, gente. Às vezes, em algumas notas, existem alguns assuntos que são para várias cidades. Então, eu gosto de fazer 5 títulos diferentes para a mesma notícia. Assim, para servir de base. Dali daquele título, eu vou mudando de acordo com cada cidade, eu vou ajustando. Mas eu escrevo de 5 a 8 títulos, às vezes, para uma nota. É um exercício bem legal de se fazer, tá? Você vai praticando, porque às vezes a gente pega uma ordem, às vezes a gente fica preso pelo título que vem no release. Então, essa prática ajuda a gente a se libertar disso. Às vezes eu desconstruo completamente o título do zero, mudar a ordem, mudar verbo, uma série de coisas para treinar, para praticar. E é bem legal. E você ganha e o seu leitor ganha. Porque com título diferente, se todo mundo coloca o mesmo título, fica batido, fica chato, tá? Então, é um exercício legal praticar vários títulos. Ler a matéria é essencial, gente. Isso aqui, ela está falando muito da gente também como editor de revista, editor de portal, que a gente, é claro, como a gente está escrevendo, a gente conhece a matéria como um todo. Mas se você é editor, se você então escreveu em parceria com outra pessoa, tem que ler a matéria inteira para fazer o título. Vale para editores, texto com autoria compartilhada, para edição de texto dos blogueiros. Às vezes é um blogueiro nosso que escreve o texto, eu vou puxar para a home e preciso mexer no título. Eu tenho que ler o texto todo para conseguir fazer o título. Às vezes é um release que chegou e eu vou postar, aí eu tenho que ler para editar, para colocar no padrão do 180, para fazer um título diferente do que vem no release, porque o do release outras pessoas podem usar igual, e aí fica aquela coisa, todo lugar o mesmo título, então é legal mudar. Então, leia a matéria toda para você poder fazer o seu título bem legal. Se você não lê, corre o risco de inferir algo que não está no texto, ou de perder o foco do conteúdo. E quando você lê uma matéria várias vezes, você às vezes acaba vendo uma coisa que não viu na primeira leitura ou na segunda leitura. Então, ler e ler mais de uma vez é essencial para ajudar. Eu sempre tinha que ler as matérias todas da revista, tanto para dar minha opinião, para quem escreveu, porque eu preciso fazer as chamadas, tanto as chamadas de capa como do índice também. Então, eu sempre tenho que ler todas as matérias para a revista para poder, porque sou eu que faço as chamadas. Não posso escrever as chamadas sem ter lido a matéria toda. Não tem como. Isso aqui de colecionar títulos. Ela fala que você tem que estar sempre de mente aberta, que às vezes você vê um anúncio ou um título legal em uma revista, em um portal, alguma coisa, e que é legal você
separando aquilo, você ir guardando e pensando, oh, algum dia eu posso usar um título assim, ou algo próximo disso. Então, ela fala disso, de colecionar títulos. Eu acho bem legal essa ideia. Que às vezes a gente tem umas ideias com um título, um dia eu vou escrever uma matéria com um título assim. Anote, quando você tiver essas ideias, com a mente aberta, onde você pode precisar. Tá lá sem conseguir escrever o título. Então, é muito útil você ter um banco de dados com ideias para futuras matérias e ideias de títulos que você pode vir a usar. Podem ser ordens, palavras instigantes, promessas, expressões dramáticas, tristes, alegres, musicais, maliciosas. Olhar muito, olhar títulos de revistas, de jornais, dos outros portais, anúncios. Inclusive, a atividade que eu vou passar para vocês envolve isso, para vocês darem uma pesquisada. Ah, sim, ainda sobre colecionar títulos, ela fala que eles podem despertar ou associar ideias que ajudam a criar um título inteiramente novo com diferentes expressões. Essa pesquisa, de você ter esse banco de dados, você está olhando os títulos, como seus colegas, outros portais, revistas e jornais, sempre dá uma olhada, e às vezes no futuro você pode escrever sobre aquele mesmo assunto, e aquilo ali pode ser um pontapé para o seu título. Ah, tá aqui o que eu já falei, de escrever muitos títulos que ela fala. Ele que eu estava falando que eu gosto de fazer, de escrever 5, 8 títulos diferentes para uma nota. Ela fala para você escrever, não é um nem dois, assim, 50. Soltar a imaginação assim, sem criticar, escrever tudo que vem na cabeça. Eu faço assim, digito lá, tal e tal. Aí depois volto, leio e vejo que faz sentido. Às vezes tem alguns que eu corto, porque não tá bom, não dá para usar, é fraco, esse tipo de coisa. Mas na hora que você tiver a ideia, escreva, não deixe passar, porque às vezes a ideia é boa, às vezes com um ajuste dá para usar o título, fica legal. Então não perca as ideias. Às vezes você não usa naquele momento, mas depois pode usar para outra nota. Então, não, na hora que tiver a ideia, anote para não perder, né? Não deixar passar essa deixa. Escrever muito, não rejeitar nem apagar nada. O próximo passo é jogar com as palavras, né? Quando você tiver a ideia para o título, você escreve sem se criticar, sem se podar. Então, depois que você jogou todas as ideias ali, aí que você vai para o momento crítico. Juntar, separar, associar, aumentar o título, diminuir, trocar, dizer a mesma coisa de outra forma. Desconstruir o título do zero, contar um totalmente novo, que às vezes a gente fica muito arraigado daquela primeira ideia que a gente tem. Até que você consiga formar um novo título. E aí, eu gosto muito também de ter o cuidado com a questão dos sinônimos, tá? Eu tenho um dicionário de sinônimos, mas também online é muito fácil você hoje fazer as pesquisas e ver os sinônimos. Então, tenha essa atenção para ter esse jogo com essas palavras. Às vezes, uma palavra que você modifica torna seu título mais interessante, mas sempre dentro da coerência, da lógica e do que faz sentido com a matéria. Nada de usar uma palavra que não tem nada a ver. Uma coisa que não corresponde ao que é a notícia. Não. Tem que ser o que é a notícia, tá? Mas ligado ao sentido. Essa parte de títulos, ela é muito extensa, pessoal. Ela dá muitas dicas sobre o título. É a parte mais extensa desses elementos do que tem no texto. Os outros são mais curtos. O título é a que é maior, que ela fala mais. O seu título, você deve editar e refinar, né? Uma vez que você chegar nas palavras-chave, trabalhar em torno delas, acrescentar outras, fazer substituições, buscar outros efeitos com novas palavras, até você encontrar o título desejado. Então, às vezes, a gente se prende muito no título que outro portal já botou, ou no título que veio no release, ou que outro blogueiro, ou às vezes uma coisa do entrevistado, uma ideia inicial que você teve. Às vezes a gente tem que fazer essa prática de criatividade, de se desprender da ideia inicial para fazer o nosso título, partindo do zero. Então, joga ali suas ideias, e aí depois você edita, você refina,
troca, pensa em quais são as palavras que não podem faltar no título e como você pode montar essa frase. E às vezes inverte a ordem, também gosto muito disso, de inverter a ordem das coisas, mas lembrando de botar no tempo presente e voz ativa, é o que eu mais uso. Raramente voz passiva. E não é o recomendado. O recomendado é sempre na voz ativa. E sempre tem que ter um verbo, título, e tem que expressar uma ação. Não pode deixar de ter uma ação. Eu costumo dizer para o pessoal que está iniciando, para que seu título não pode ser como título de redação, que às vezes o título da redação a gente diz uma coisa, mas não conta uma historinha, não tem um verbo, não tem uma ação. Quando é um texto para portal, para blog, tem que ter, tá? Tem que ter o verbo, tem que ter uma ação, tem que contar ali alguma coisa para o leitor. Você tem a questão do tamanho e do espaço, né? Quando a gente vai pensar no título. No 180, nossos títulos têm espaço para 100 caracteres. Você vai escrever o título usando quantas palavras forem necessárias. Então, ela diz que quando você vai escrever o seu primeiro título, não se prenda a tamanho, a espaço. Escreva o título como tem que ser, com tudo que você acha que tem que dizer. Depois, você vai lapidar seu título, tá? De forma geral, um título não deve ser longo, mas às vezes pode ser um título bom, mesmo sendo longo. O ideal é que o título não seja tão comprido, tá? Aí, até já falei disso para vocês, a gente falou aqui, vocês estavam me respondendo no chat, o pessoal que acompanha a aula pelo Zoom, estava falando sobre escrever o título antes ou depois. Pois é, mesmo se você não gostar de escrever antes, ainda não tiver tido, não teve ainda aquela ideia legal para o título, mas não deixe de começar a escrever logo a matéria, por isso não trava. Porque alguns redatores só começam a escrever o texto quando tem um título definitivo. Escreva um título provisório, depois você revisa, que aí você vai ajudando, vai encaminhando. No processo de escrever, de repente, surge o título. E se depois de várias tentativas o título não sair, melhor fazer alguma outra coisa. Eu recomendo, às vezes, você dar uma parada para depois voltar. A gente pede, no caso de portal, como a gente não tem esse tempo para dar essa parada, né? Tem que entrar logo a matéria, a gente pede ajuda mesmo para o colega do lado, para o editor. Vai pedindo ajuda com ideias para o título, palavras, formas de dizer. O recurso, né, na hora ali do portal para postar logo colega. Ai, deixa eu ver, a gente termina título e vai para o olho. Olha, já são 10:08. Eu vou passar logo a atividade para vocês. A gente está chegando no horário. Ó, se tiver alguém chegando hoje, vou mostrar o que foi a atividade da semana passada. Se você não fez, você fazer, tá bom? Você vai me escrever um texto com 800 caracteres, você vai me contar uma história, vai me dizer o que aconteceu, quando, onde, com quem, como e por quê, tá? Você vê o que você quer me contar, você vai me dizer o que aconteceu, quando, com quem, onde, como e por quê. E atente-se para o tamanho do texto. Deve conter apenas 800 caracteres, que algumas pessoas na atividade nessa semana passada colocaram caracteres a mais. E aí, vou explicar para quem já fez a atividade na semana passada o que vocês vão fazer dessa vez. Quem passou dos 800 caracteres vai reduzir seu texto para 800, tá? Eu quero um texto com 800 caracteres. Quem já fez, ok. Quem escreveu o texto em primeira pessoa na semana passada vai transformar o seu texto em terceira pessoa. Aí já fica a dica, pessoal. Quem vai fazer a atividade 10, vai escrever o texto pela primeira vez, você já escreve os 800 caracteres e escreve em terceira pessoa, tá? Quem escreveu na semana passada em primeira pessoa vai colocar em terceira, ver a questão dos caracteres para ter os 800. Teve gente que escreveu mais de 1.000, teve quem escreveu uma página toda, teve quem botou 900 e alguma coisa. Vamos fechar nos 800. Vai praticar o cortar o texto, cortar palavras, frases.
tirar, limpar o seu texto para ficar só os 800 caracteres. E vamos colocar um título. E aí, eu coloquei, vamos colocar um título jornalístico em sua nota. Certo, pessoal? E aí, é até legal botar mais de um, tá? Você bote um título, se achar que tá muito bom, você deixa só um. Mas é legal se vocês colocarem mais de um título, uns 3, para a gente praticar o que a gente viu na aula de hoje, né? A ideia da Fátima Ali de ter mais de um título, da gente ter essa ideia. E também quero que vocês pesquisem e enviem 2 exemplos de aberturas de matérias que foram apresentados na aula, identificar qual é o tipo. Se é como é a abertura, né? Se é com pergunta, se é tipo narrativa com história, naquelas estruturas que a gente viu na aula. Eu vou mandar para vocês quais foram as estruturas da aula, vou mandar o print aqui do que é para fazer, vou mandar as estruturas para vocês identificarem. Vocês podem pesquisar, pode ser no 180 ou em qualquer outro portal, jornal, revista. Se for algum impresso, tirem a foto e mandem para mim, tá? Junto com o texto de vocês. Ou coloquem nome, sobrenome, envia para o e-mail galaxyad.isabel@gmail.com. No assunto do e-mail, vocês vão colocar atividade da aula 11, 20/07. O prazo é 22 de julho, quarta-feira, daqui 2 dias, tá? Até às 18 horas, vocês, para enviar a atividade, tá bom? Vocês têm alguma dúvida? Se tiver alguma dúvida sobre a atividade, vocês podem mandar ou no e-mail ou no zap, tá? Que eu respondo. Obrigada, Danilo. E aí, então, já que estou com um tempinho, tenho 3 minutos, deixa eu mostrar aqui para vocês o que a gente vai ver na próxima aula. Ó, a gente terminou aqui de ver título, né? Próxima aula a gente vai falar sobre olho. Olho é isso aqui, ó. Isso aqui que a gente trouxe, adaptou o olho, é muito usado mais nos impressos, nas revistas, nas entrevistas, quando tem uma fala maior destacada no meio ali do texto. Não é como o box, ele não tem uma caixinha. É bem parecido com essa imagem que eu trouxe aqui para vocês do 180. Foi uma coisa que a gente conseguiu levar para o portal, que é esse destaque, é a citação que a gente chama, mas é bem parecido com essa ideia que eu queria trazer para vocês do olho, que a Fátima fala aí nos impressos, mas que a gente conseguiu aplicar no portal. Então, a gente vai falar sobre olho, benefício, aberturas. Abertura, gente, é o início do texto, tá? O início da nota, da matéria, que tem uma boa abertura. Vou pular, não vou deixar vocês verem. Isso vai ser na próxima aula. A gente vai ver as aberturas mais utilizadas. Final, ideias para final do texto, final da matéria, da nota. Legendas, a importância das legendas. Vamos ver 5 princípios do bom texto, segundo a Fátima Ali. Então, não perca a nossa próxima aula, pessoal que está acompanhando a gente pelo Facebook. Próxima segunda, às 20h45, né? Minha aula antes era 20h30, mas agora está às 20h45. Pessoal que acompanha a gente pelo Zoom, eu aguardo vocês. Tem uma pergunta? Tem. Bruna, no caso, é o mesmo texto que é para adicionar o título. É sim, Bruna, o mesmo texto que você mandou semana passada. Você vai colocar um título e vai fazer a pesquisa. Pesquisar e enviar 2 exemplos de abertura de matéria. Certo? Mesmo texto que você fez, além da botar o título, pesquise e envia 2 exemplos de estilos de abertura que eu vou mandar para vocês lá no nosso grupo de WhatsApp. Se alguém não estiver no grupo, fala com o tutor para adicionar vocês. Tem um grupo no WhatsApp e um grupo no Telegram. O pessoal do Facebook, se quiser participar da aula pelo Zoom, entre em contato com o Galaxy ou com a ABEP para vocês terem acesso, tá bom? Obrigada, pessoal. Até segunda-feira que vem. Tchau.